Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Entenda a Notícia aqui na Rede Século XXI no YouTube. É um prazer estar junto com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Billy Rovaron, sempre trazendo um tema em especial para você. Hoje iremos falar a respeito de direito civil. Quando você faz um contrato, seja de compra, de venda, de locação, você sabe quais são seus direitos? Então, para tirar essa dúvida, hoje a nossa convidada é a doutora Larissa Falanga, ela que é especialista em direito civil. Larissa, boa noite, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Billy, obrigada pelo convite. Larissa, a gente sabe o quanto é importante, né, se fazer um contrato, seja para compra, para locação principalmente. Sim. E vamos começar por aí. Como fazer um contrato que seja válido, Larissa? Tá. Na verdade, existem várias espécies de contratos, então a gente tem sempre que observar o objeto do contrato. Se o objeto do contrato, por exemplo, é um contrato de locação de um imóvel, ele tem que também ser atendido pela uma lei específica, que é a lei do inquilinato. Nessa lei do inquilinato, ela exige que o contrato tenha especificações que protejam tanto o locador quanto o locatário. É importante conter detalhes do objeto do contrato, também a multa no caso de descumprimento de qualquer uma das partes. Então, para um contrato ser válido, um contrato, vamos supor, da área imobiliária, é sempre exigido uma garantia, pode ser fiança, pode ser caução, pode ser fiador, né? E também tem que ter a multa contratual acerca da quebra do contrato. No caso, se o locador exige a devolução do imóvel, né, antes do prazo estipulado, ou se o locatário também resolve entregar o imóvel antes do prazo mínimo permitido para que ele permaneça. Temos outros contratos, vamos supor, um contrato de compra e venda, né, de um bem imóvel, no caso. Geralmente, esse tipo de contrato acontece quando o carro é usado, porque, pelo Código de Processo Civil, o carro que é usado, ele acompanha, os defeitos do carro, os vícios do carro podem acompanhar. E isso pode dar um problema depois, futuramente, de manutenção, de garantia. Então, se é um carro, por exemplo, que é comprado numa loja, existem garantias específicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Um carro que é comprado de um particular, ainda mais se for feito a prestações para o pagamento, tem que ser estipulado todas as datas do pagamento, o valor das parcelas, a multa no caso de atraso, qualquer tipo de garantia para quem está comprando e para quem está vendendo. E para o contrato ser executável, no caso de descumprimento, onde devido à multa, multa contratual, juros por atraso nas prestações, ele tem que ter a presença de duas testemunhas. Isso torna o contrato executável, ou seja, você já vai executar o débito presente no contrato. Mas nesse caso, essas testemunhas, elas têm que estar sendo citadas no contrato ou não? Na verdade, você pode até pegar duas testemunhas presentes que presenciaram o momento da assinatura do contrato, mas não precisa ter o nome delas. Você pode escrever a próprio punho, não precisa ser uma testemunha específica. Você precisa ter duas testemunhas que acompanharam aquela transação comercial. No caso, na compra de um veículo, por exemplo, de um amigo para um outro amigo e tal, há necessidade, por exemplo, desse contrato ser registrado em cartório? Sim, isso é muito importante. É conhecido, né, entre os populares, o contrato de gaveta. O contrato de gaveta é um contrato onde só consta simples assinatura, né, e acaba não tendo um valor jurídico, que é necessário para o contrato. Hoje em dia, nós evoluímos muito com a tecnologia e existem até assinaturas eletrônicas reconhecidas, tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo cartório, né, que tem a mesma validade jurídica de um reconhecimento de firma por autenticidade. Mas é necessário autenticar de alguma maneira, seja no cartório ou seja digitalmente. Após a autentificação, por exemplo, ela consegue cancelar esse contrato se ela desistir? Então, seguindo o que está regido no contrato, sim. Se uma pessoa resolve rescindir o contrato antes de um prazo estipulado, vamos supor, não poderia entregar um imóvel antes de 12 meses, a pessoa tem que arcar, né, com as penalidades do contrato. Então, no caso, seria uma multa, né, às vezes é o equivalente a 3 aluguéis, né, 3 valores de aluguéis. Ela tem um atraso de algum débito, ela tem que acertar esses atrasos para poder rescindir. Toda rescisão antecipada ao que está regido no contrato gera penalidade para
para quem descumpriu. No caso, por exemplo, a pessoa fez o contrato de locação de um imóvel, tá? Não tem um mês que ela está lá, não cumpriu nem um mês, mas ela quer desistir daquela locação porque surgiu uma oportunidade, seja familiar, enfim, para ela sair daquele objeto. Ela é obrigada, mesmo que não tenha dado um mês da questão do contrato, para pagar multa? Ela tem que pagar essa multa? Pela lei do inquilinato, há ressalvas. Por exemplo, se o locatário foi transferido de trabalho, de local de trabalho, de cidade ou de estado, onde ele não possa mais cumprir aquele contrato, há uma ressalva de que ele seja isento da multa e das penalidades. Agora, em casos normais, a não ser que o imóvel contenha vícios, vícios que eu falo sejam danos, né, que pode ser um dano estrutural, um dano muito sério que pode colocar em risco até a estrutura do imóvel, e o locador não pretenda arcar, reformar, resolver essa parte, sim, ele pode sair. Só que tem que ter motivos relevantes para que ele não cumpra com as obrigações contratuais. Ainda nessa linha de locação, até para você ouvinte, telespectador do YouTube da Rede Século XXI, né, que está alocando uma casa, um apartamento, o inquilino ele está sendo obrigado a depositar 3 meses de caução, que é a famosa caução, certo? Sim. Quando ele resolver sair desse imóvel, ele tem 3 meses gratuito ou ele vai ser ressarcido financeiramente disso? Então, o caução ele é muito importante no caso do descumprimento pelo locatário, que seria o inquilino, né? Então, o que acontece? Vamos supor, você tem que pegar o imóvel e assim que você pega o imóvel, que você toma posse do imóvel, é feita uma vistoria. Então, o imóvel tem que ser entregue nas mesmas condições em que o inquilino tomou posse do imóvel. Se no caso ficou ausente de pintura, alguns tipos de manutenções no imóvel necessárias que não estejam de acordo com o termo de vistoria, esse valor, por exemplo, pode ser usado para fazer os reparos. Tá? Certo. Se o inquilino, no caso, ele entregou o imóvel em perfeito estado, ele pode ser ressarcido desse valor, porque foi uma garantia. Então, ele não descumpriu o contrato, ele não entregou o imóvel antes, ele entregou o imóvel com as condições em que ele tomou posse do imóvel, então ele tem, por direito, receber esse valor. Agora, se ele ficou um tempo sem pagar o aluguel, vamos supor que ele ficou aí 3 meses sem pagar o aluguel, esse valor pode ser compensado, né, pela garantia locatícia, que seria o caução. A questão da ordem de despejo, como é que funciona isso? Isso é de imediato ou isso vai adiante no processo? A ordem de despejo é sempre quando há a ocorrência do descumprimento do contrato, e principalmente pela inadimplência, às vezes não só pelo aluguel, às vezes pelo condomínio, pelas contas básicas de luz, de água, enfim, qualquer tipo de taxa, imposto, tributo que não seja cumprido, pode já dar direito ao proprietário entrar com uma ação de despejo. Para entrar com essa ação de despejo, necessariamente o proprietário tem que comunicar o inquilino com 30 dias de antecedência, dando a chance para ele quitar, regularizar o contrato que está sendo descumprido, né, e para que ele saia do imóvel naquela data. Se ele não cumprir a notificação e não sair do imóvel na data especificada, a contar do recebimento da notificação, aí sim pode-se entrar com uma ação de despejo. Aí, com a ação de despejo, vai ser comprovada a inadimplência dele e a posse incorreta, né? Ele está com uma posse indevida do imóvel. Então, ele tem que sair do imóvel a partir do momento da determinação judicial, sob pena, inclusive, de ser conduzido por policiais para que se retire, entendeu? Porque ele está com uma posse indevida, uma posse que não está regularizada. Muito bem. Enquanto eu falo com nossos telespectadores, você toma sua aguinha aí. Junto conosco nessa noite aqui no Entenda a Notícia, a doutora Larissa Falanga, ela que está esclarecendo para nós dúvidas aí a respeito da área de direito civil, seja ele locação, venda. Vamos falar a respeito de automóvel, né? Que infelizmente, vira e mexe, acontece um acidente. A pergunta é, quem que deve pagar pelos danos causados em um acidente de trânsito, por exemplo? Então, no caso de acidente de trânsito, sempre tem que ser esclarecido quem que descumpriu o Código de Trânsito Brasileiro,
né? Isso é comprovado através de testemunha, isso é comprovado através da própria colisão, como que ocorreu, quem que descumpriu. Às vezes um pare que o veículo não parou e acabou batendo, atropelando um motociclista, enfim. Quem causou o dano deve arcar tanto com dano material e às vezes até moral. Por quê? Dependendo do transtorno, do problema que a pessoa que sofreu com a colisão não seja sanado, pode ocorrer danos morais. Inclusive, lucros cessantes, dependendo do caso. Se é um acidente onde, por exemplo, é atropelado um entregador, né, de comida, um motociclista, e ele teve que ficar um período sem trabalhar e ele é provedor da sua família, nesse caso, às vezes, o causador do problema tem que, inclusive, arcar com os lucros cessantes, que seria o valor que ele não vai receber nesse período, para que ele seja recompensado e o vício seja sanado. Para que não haja um acordo verbal, né? Porque normalmente isso acaba causando um problema ainda maior, né? Uhum. Qual é o procedimento que a pessoa deve fazer no exato momento que sofreu um acidente? Vamos pegar desse exemplo que você falou há pouco. Um motoboy está ali para fazer sua entrega, um carro veio, enfim, acabou colidindo com ele. Pergunta é essa: o que o motoboy deve fazer? E segunda, ainda nessa pergunta, né? O motorista do carro, se ele tem seguro, ele pode acionar o seguro para dar o suporte para esse motoboy? São duas perguntas em uma. Perfeito, sim. O motoboy, no caso, que sofreu o acidente, se o acidente não ocasionou nenhum dano físico a ele pode fazer um boletim de ocorrência, até mesmo online hoje em dia, não precisa comparecer a uma delegacia desde que não tenha sofrido um dano físico, tá? E ele pode, inclusive, pegar algumas testemunhas presentes ali para que possam ser testemunha dele ali futuramente numa demanda judicial. E a segunda pergunta... Me desculpa, eu esqueci. A segunda pergunta, se a pessoa, o proprietário do carro, ele pode acionar o seguro, já que ele teve esse acidente com o motor? Sim, pode. Tá. No caso do acidente, se não teve envolvimento, na verdade, de bebida alcoólica, ingestão de bebida alcoólica, se não teve alguma imprudência que desqualifique a qualidade de segurado, o seguro pode arcar. Inclusive, alguns seguros têm a parte do dano moral, do dano material, do dano estético, tudo já no plano do seguro. Então, alguns casos em que tem um problema ali físico em alguma das partes, o seguro, inclusive, tem já uma ressalva para que seja sanado esse dano dele. Seja estético, né, ou seja físico. Doutora, possivelmente, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento devem ter essa dúvida que eu tenho aqui no momento. No momento desse acidente, tá? O motorista do carro faz o BO, correto? Pode fazer em casa. Qualquer uma das partes. Tá. O motoboy também faz. Mas não pode ocorrer o risco de cada um ter uma versão diferente da situação? Sim, isso é o que mais acontece, na verdade. E como é que fica? Onde está a verdade nessa situação? Por isso que eu acho sempre importante selecionar pessoas que presenciaram o fato, né? Então, às vezes, tinha um pedestre que acompanhou ali a cena, viu mais ou menos o que aconteceu e poderia dar seu testemunho numa possível audiência civil, né? Para poder averiguar os fatos. Tem alguns casos, inclusive, que pode ser realizado perícia, né, dos veículos, perícia do local, se tinha iluminação correta, se tinha todo o aviso, né, que é necessário para que mantenha ali a ordem no trânsito. Então, é importante sempre se precaver com provas. Então, o que eu posso indicar? Acabou de acontecer o acidente, tire fotos do acidente. Tá? Se teve vítima, necessariamente é obrigado a chamar uma viatura policial, porque aí o próprio policial vai já formalizar o boletim de ocorrência e informar que tipo de dano físico teve. Selecionar algumas pessoas que possivelmente possam ter visto algo antes, durante ou depois do acidente, para poder se precaver até para qualquer demanda judicial, às vezes uma demanda trabalhista, porque às vezes é um trabalhador de uma empresa que se envolve num acidente. Entendi. Entende? Então é sempre bom se precaver de provas. O máximo de provas, se conseguir unir, é a melhor garantia que existe. Essa mesma lei, a questão do BO, se aplica também na questão da rodovia estadual ou federal, ou deve se chamar a polícia rodoviária no caso? Depende do acidente. A polícia é acionada, ela é obrigada a ir desde que o acidente tenha vítima. Vítima que eu falo, alguma lesão, né? Pode ser vítima fatal, infelizmente, ou alguma lesão física.
Então, necessariamente é chamado. Até mesmo porque, no caso de acionar um SAMU, né, um serviço de resgate, o policial eles têm que ter o BO formalizado, até mesmo para averiguar o que aconteceu. Agora, no caso de acidente simples de trânsito, não necessariamente precisa chamar a polícia. Pode ser feito em casa, desde que não tenha vítima. E tanto faz, não importa aonde seja, em território nacional. Polícia Civil, boletim de ocorrência. Eu entendi, então, porque se uma pessoa pensar em entrar com uma ação de indenização, a importância de ter citado no BO as suas testemunhas para aquilo. Sim, importantíssimo. Por isso que eu sempre falo, para tentar selecionar pessoas que acompanharam, nem que seja parte do ocorrido, citar essas pessoas no boletim de ocorrência e, inclusive, anexar as fotos. É possível hoje, assim que você faz o BO até eletronicamente, anexar imagens, documentos. Então, você pode anexar as imagens e, muitas vezes, o juiz, simplesmente com as imagens, ele consegue identificar o causador do dano. Às vezes, nem é necessário ouvir a testemunha, né? Hoje em dia, tem câmeras por muitos lugares, estabelecimentos comerciais. Quando acontece um acidente, é interessante também verificar se na frente de algum estabelecimento ali tinha uma câmera onde é possível resgatar as imagens. Isso quanto mais provas tiver, é muito importante para poder fazer isso. Muito bem. Você que nos acompanha aqui no Entenda Notícia, no YouTube da Rede Século XXI, quero pedir para você que está junto conosco todas as segundas, compartilhe, dê o seu like, seu joinha. É muito importante para nós a sua participação. Doutora Larissa, vamos falar agora a respeito de direitos de propriedade, né, que é muito importante falar a respeito disso. Como regularizar a posse de um imóvel? Como é que se faz para regularizar? É importante a gente entender a posse. Né? O que seria a posse? A posse de um imóvel é sempre que a pessoa está no imóvel. Então, o proprietário é o dono do imóvel, onde consta a escritura, a matrícula, todos os registros, inclusive notariais. A posse é de quem está no imóvel naquele momento. Ele tem a posse do imóvel, que geralmente é a posse provisória. Num contrato de locação, por exemplo, o inquilino tem a posse do imóvel, ainda que provisoriamente, enquanto é regido o contrato, né? A posse, como você regulariza, depende muito do tempo de posse. Então, o que acontece? A partir do momento que você está num imóvel, não existe um contrato de locação. Foi verbal, no caso. Vamos imaginar que foi um contrato verbal, não houve presença de testemunhas, não houve reconhecimento de firma. E aí o proprietário do imóvel vem a falecer. E ele não tem herdeiros, né? E o inquilino vai ficando, ele não tem como regularizar essa posse, mas ele já está há um tempo considerável, ele arca com todos os custos do imóvel, ele paga os impostos, ele pode entrar com um pedido de uso capião e regularizar a posse dele. Para regularizar essa posse, ele se tornar proprietário. Tá? E essa é a parte mais importante da posse. Quanto que é o tempo para uso capião para ser válido? Depende do uso capião. Existem várias modalidades do uso capião. Vamos no exemplo. Tá? No interior, locou-se uma terra para plantio, para cuidar de gado, enfim. Tá. Esse tempo, qual é o tempo, nesse caso, dessa terra? Desse sítio, por exemplo, foi locado num sítio. Certo. Tá. Há quantos anos depois que é dado como uso capião? O uso capião extraordinário, que é a modalidade mais rápida e que precisa de menos provas, é de 10 a 15 anos. 15 anos no caso de plantio, né? No caso de produzir algo na terra, no caso de ganhar dinheiro com aquele imóvel, e 10 anos no caso de moradia. Então, vamos supor que uma pessoa alugue uma chácara, um sítio, ele tem um contrato, pode até ter o contrato, só que esse contrato não foi renovado, o proprietário nunca mais cobrou um valor de aluguel, ele nunca mais pagou nada a título de aluguel, o contrato venceu, né, não foi renovado, e nunca mais ele precisou pagar nada. E ele está lá no imóvel há 10 anos, ele construiu uma casinha onde ele mora com a esposa e com os filhos, e ele planta alguma coisa, ou ele tem seus gados. Ele pode pedir com 10 anos. Mesmo ele obtendo dinheiro com o imóvel, ele também faz morada no imóvel. Então, esse tempo reduz. Mas nesse caso, qual que é a diferença, então, de posse e de propriedade? Tá. A posse é quando você está no imóvel, regular ou não. Tá? A propriedade é quando você é dono do imóvel. Então, o seu nome consta na matrícula do imóvel, numa possível eventual anterior escritura do imóvel,
ou através de uma herança, né, que você adquiriu o imóvel, você regularizou, fez a averbação na no cartório, passa a ter a propriedade do imóvel. A posse é quando você está no imóvel, regular ou não. Para pedir o capião, no caso, você tem que ter uma posse mansa e pacífica. A posse mansa e pacífica é quando você está, no caso, vamos imaginar aí dessa chácara, há 10 anos nessa chácara. E nunca ninguém pediu para que você saísse. Nunca ninguém te mandou uma notificação, no caso que a gente estava até falando sobre o despejo. Ninguém te mandou uma cobrança do imóvel. Então você tem a posse mansa e pacífica, não foi interrompida essa posse. Caso a pessoa tenha recebido uma notificação para que desocupasse em 30 dias, ele não desocupou, e a partir daquele período que ele não desocupou, nunca mais ele recebeu por 10 anos, ele pode entrar com uso capião, porque ele tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Ou seja, ninguém vai tirar ele de lá. Aí, no caso, seria muito mais difícil tirarem ele com uma ação de despejo futuramente. Tá? Entendi. Porque ele poderia, sim, entrar com uso capião e, calma aí, você está querendo de volta o imóvel que você abandonou por 10 anos, né? Eu cuidei durante esse tempo. Cuidei do tempo, eu cortei o mato, eu fiz a limpeza, eu paguei a luz, a água, os impostos. Como assim agora você quer o imóvel? Entende? Acaba ficando bem mais difícil. Agora, novamente, no sítio. Imagina que tem um sítio, tá? E o que eu devo fazer que, de repente, tem um invasor? Alguém invadiu minhas terras lá. Eu tenho um sítio que está lá parado, então a pessoa invadiu lá, se apropriou do parte da terra lá. Como é que eu devo proceder para tirar essas pessoas que, obviamente, estão na minha terra? Como que deve ser o processo? Sim. A primeira coisa que eu falo, sempre que toma conhecimento de algo, isso eu falo em qualquer âmbito, seja direito civil, seja direito... Qualquer âmbito. Comunicar a ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência, tá? Então, seria importante comparecer a uma delegacia, levar todos os documentos que comprovem a propriedade, como a gente disse, a escritura, né, as contas pagas, enfim, a matrícula. Comprovando a propriedade, você tem que entrar com uma ação de reintegração de posse, porque a pessoa que invadiu está na posse, provisoriamente. É uma posse irregular, né, porque ele já havia, com certeza o proprietário já havia tentado pedir que ele se retirasse antes, possivelmente até fez uma notificação extrajudicial, foi descumprida. Então, ele está na posse irregular do imóvel. Então, tem que ingressar com uma ação de reintegração de posse, ou seja, pegar de volta a posse pro proprietário e para que a pessoa saia do imóvel no período estipulado pelo juiz. Mas nesse caso, doutora, eu penso que demanda muito tempo isso. Não seria mais rápido e prático chamar a polícia, por exemplo, e levar esse povo até a delegacia e eles terem que provar por que eles estão naquela terra? Não, porque, na verdade, a polícia não vai fazer essa parte que é cível. Essa parte de averiguação, de comprovar a propriedade, de comprovar quem é o legítimo possuidor, é o judicial. Tem que se anexar todos os documentos de ambas as partes para que possa ser comprovado quem que é o possuidor e quem que é o proprietário. O delegado não tem esse poder. Esse poder cabe ao juiz mesmo, né? Averiguar os fatos e poder determinar e chegar a uma conclusão, que se a pessoa, no caso, o invasor não sair, com certeza uma viatura policial irá retirá-lo. Posteriormente, a partir do momento que tem uma sentença onde é comprovado pelo juiz, né? Transitou e julgado um processo, que é comprovado pelo juiz que o proprietário é outra pessoa, o descumprimento dessa sentença, dessa decisão judicial, passa a ser um crime. Porque ele está descumprindo uma ordem de um juiz para que saia naquele período. Se ele não sair, aí sim a polícia se envolve para que seja conduzido coercitivamente para sair do imóvel. Muito bem. Vamos falar de direitos de personalidade, que é exatamente esse momento que nós estamos passando aqui. Como que nós devemos fazer para proteger a imagem, o nome, o uso indevido de uma pessoa, seja em rede social, seja em outros meios qualquer? Hoje em dia isso acabou ficando muito grave, né? Inclusive com a aplicação de vários golpes, as pessoas usam fotos uma das outras, criam WhatsApp fake, né? Tentando dar golpe. Assim, na verdade, hoje no Brasil existe uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o que acontece? Quando é algum órgão, alguma empresa que ela tem o poder ali de possuir todos os seus dados, ainda que sigilosos, eles têm uma obrigação formal e legal para proteger esses dados, sob pena de uma demanda, uma ação judicial, né? De danos morais e, às vezes, até materiais, dependendo da intenção de uso desses dados.
Mas em redes sociais, obrigatoriamente, elas têm que ter um controle. Né, controle de conteúdo, eles têm que averiguar todas as denúncias de perfis falsos, tem que excluir, tem que bloquear, sob pena também de demanda judicial, com a gravidade do que para o objetivo que foi usado. Né, se é um objetivo criminal, se é um objetivo... Então tem que ser averiguado isso com extrema importância. Mas o Brasil hoje tem uma falha muito grande na proteção de dados de maneira geral. Então, assim, você tem que tomar cuidado. A maior garantia que a gente tem hoje é se uma empresa nossa não cuida dos nossos dados ou se uma rede social não cuida dos nossos dados. A partir daí, a gente tem uma ressalva civil, né, para que nos defendam. Agora, pessoas físicas, acaba sendo difícil a gente comprovar, de fato, como que ela teve acesso a esses dados. Mas é de extrema importância, toda vez que... surgir alguma coisa que relacione o seu nome, ainda que negativamente, fazer o boletim de ocorrência. Num caso, por exemplo, que infelizmente acontece muito, né? A foto de uma moça é usada num perfil de site, Sim. esse de adulto, coisa e tal. De que maneira que é feita essa ação? Contra quem? Contra o site ou contra a rede social que está ali? No caso... Instagram, Facebook? Os dois. Na verdade, os dois respondem solidariamente. A primeira coisa nesse caso, como envolve um crime, porque pode ser um conteúdo delicado, né? Ela está sendo exposta de uma maneira muito delicada. Então, é muito importante formalizar o boletim de ocorrência, porque a própria delegacia, a própria Polícia Civil tem o dever de investigar, pode estar acontecendo isso com outras pessoas. Hoje em dia, existe uma área tecnológica muito boa na Polícia Civil para identificar... através de IP, rastreamentos, né? Porque muitas mulheres hoje são, inclusive, extorquidas com conteúdos indevidos. Então, tem toda essa parte investigativa. E a partir do momento que você toma conhecimento que seu conteúdo está sendo usado de uma maneira ilícita, né? Uma maneira ilegal, é importante já fazer a denúncia na rede social e fazer a denúncia no site. Então, eles têm por obrigação, ao menos, suspender aquela conta até terem certeza que não foi você, a própria pessoa que publicou, né? Se eles não suspendem essa conta e continua essa viralização dessa imagem, os dois respondem solidariamente, porque os dois foram informados. Você mostrou o boletim de ocorrência, você explicou que não é você, né? E eles não respeitaram essa parte de sigilo e de pesquisa, inclusive, da polícia, suspendendo o perfil. Então, os dois respondem solidariamente pelos danos morais e, se tiver materiais também. Pode ocorrer o caso aí de uma fake news, onde uma pessoa é demitida, né? Chegou ao conhecimento da empresa, a pessoa é demitida, ela perde o emprego, ela não consegue arcar com as contas, gera danos morais e materiais. Tem que ter a reparação dos prejuízos que ela sofreu. No caso, uma pessoa que tem uma difamação, uma injúria em rede social, seja ela em qualquer rede que seja, ela pode entrar com processo, então? Pode. Na primeira coisa, fazer o boletim de ocorrência. Porque o boletim de ocorrência declara a veracidade do que você está falando. E o que ela deve fazer? Ela deve printar a tela, esse tipo de coisa? Exatamente. E aquilo que eu disse, hoje em dia, com o boletim de ocorrência online, é possível anexar essas telas. Tá. Então, vamos supor, no WhatsApp, denuncia printa a tela, denuncia o perfil, faz o boletim de ocorrência, anexa as provas de que você fez a denúncia, né, de que você tem um boletim de ocorrência. E aí sim, se não tiver uma providência das redes sociais para que aquilo seja sanado, responderão no âmbito civil. Muito bem. Junto conosco nessa noite, que não Entenda a Notícia, a doutora Larissa Falanga, né, esclarecendo muitos assuntos importantes para todos nós, né? E nesse momento aqui eu gostaria que a doutora falasse, vamos falar a respeito de sucessões. Certo. O que seria? Por exemplo, o que é preciso para fazer um testamento ele ser válido, por exemplo? O que é necessário? O testamento, necessariamente, 50% dos bens de qualquer pessoa, seja lá quem for, são obrigatoriamente destinadas aos herdeiros legais, né? Então, mesmo que eu tenha 3 filhos, eu queira fazer um testamento para deixar algo para outra pessoa que não seja meus filhos, eu só tenho o direito de fazer esse testamento com 50% dos meus bens. Porque 50% necessariamente tem os herdeiros legais que não pode ser desviado, né?
O testamento, para ele ser válido, ele tem que ser feito num cartório, né? Com 3 testemunhas, podem ser até mesmo os escrivães ali que façam esse testamento, para ele se tornar válido, desde que a pessoa seja maior de idade, né? Possua capacidade civil para isso, e desde que respeite a parte destinada aos herdeiros legais. Muito bem. Uma pessoa que é companheira da outra, né? Não é casada, amigada que se fala, né? O popular é o amigado, amigada, né? né? A partir de quantos anos juntos que existe, por exemplo, uma comprovação, já que não está no papel, né? Sim. Por exemplo, imagina que o marido infelizmente veio falecer. Ela vai ter direito, por exemplo, a receber o INSS, por exemplo, que ele recebia? E de que maneira que ela tem que comprovar, já que só estava juntos? Certo. É assim, seria, no caso, a união estável, né? Tá. A união estável, ainda que não regularizada num cartório, né, que tem o termo de união estável, basta a vivência diária do casal e com as devidas comprovações para que seja reconhecida. Durante quanto tempo? Depende. Isso muda muito nos últimos 2, 3 anos, tá? Já tiveram várias divergências jurídicas sobre isso. Antigamente era de 4 a 5 anos. Hoje em dia, desde que comprovada a vivência habitual do casal, com 2 anos, você já consegue, às vezes, comprovar a união estável. E como que se comprova? Bom, o casal mora num condomínio. Existe o cadastro dos 2 na portaria do condomínio. Os 2 têm uma tag para poder parar o carro no estacionamento. Ambos recebem contas em casa no nome dos 2. Os 2 recebem contas. Os 2 arcam com as contas da casa. Doutora, mas aí não tem, desculpa interrompê-la, mas não tem a questão de entrar má fé, por exemplo. Se imagina que alguém está namorando alguém por 2 anos, vai lá no apartamento dela, ou ela vai no dele, coisa e tal, comprovou que está há 3 anos juntos. Existe. Ela pode requerer alguma coisa dele, então? Sim, existe, mas justamente por existir e justamente por ter tanta divergência jurídica a respeito disso, hoje em dia foi criado um contrato de namoro, justamente para poder se precaver de um futuro reconhecimento de união estável. Então, esse contrato de namoro, que é feito em cartório, ou até mesmo poderia ter uma validade jurídica ser assinado eletronicamente por ambas as partes, eles estipulam e eles concordam que eles simplesmente namoram, tá? Contrato de namoro. Sim, justamente pelo fato de terem banalizado a união estável. Virou, na verdade, hoje em dia, é muito difícil, né? A gente vê casais que estejam numa união legalizada, o morar junto, né? O famoso morar junto. Então, o que acontece? Os namoros acabam sendo, hoje em dia, praticamente um morar junto, né? Às vezes passa 2, 3 dias, às vezes o rapaz ou a mulher, né, a senhora, o senhor não é daquela cidade, fica 4 dias fora, né, depois fica um tempo lá com ele, então acaba gerando um conflito. É união estável ou não é? Então, essa união, então, eu entendo que não necessariamente a pessoa tem que conviver no mesmo local todos os dias. Não precisa. Se eu comprovo, por exemplo, que eu e meu companheiro fazemos as compras de mercado dividido, ele paga a luz, eu pago a água, ele paga o condomínio, ele recebe a conta de luz no nome dele, ele recebe correspondências, sabe? A partir do momento que você consegue comprovar uma convivência marital de casal, não necessariamente precisa estar junto todos os dias, acordar e dormir juntos. Tem muitos casais que hoje em dia que tem que viajar, passam uma semana fora, uma semana em casa, né? Então, é muito mais difícil. Por isso que estipularam um contrato de namoro, porque isso é muito discutido e não é algo resolvido. Mas desde que reconhecida a união estável, tudo que ali para frente, reconheceu hoje, né? Conseguimos reconhecer a união estável. Tudo que foi adquirido da data do reconhecimento em diante passa a ser dos 2. Entendi. Então, é dividido, né? Estamos juntos há 2 anos pagando aluguel. Resolvemos comprar um imóvel hoje, né? Nos separamos. Eu consigo comprovar que a gente pagava aluguel há 2 anos juntos, mas já vivíamos em estado marital e compramos o imóvel. Então, o imóvel é dividido pelos 2, como se fosse uma partilha de bens de um casamento, né? Que é dividido desde que comprove que os 2 se esforçaram para adquirir aquilo. A importância desse documento da união estável, principalmente se faltar um deles, vamos falar assim,
já com uma certa idade, né? Falei da questão da aposentadoria, Sim. até para prevalecer essa ajuda ao outro, né? Exatamente. Sobre a pensão, existe sim no caso, mesmo que a pessoa faleça, que o companheiro faleça, você consegue fazer o reconhecimento da união estável pós-morte. Então, o que acontece? Você consegue, a partir daí, para a pessoa receber a pensão. Você consegue comprovar, por todos esses meios que eu expliquei, que vocês viviam no estado marital. Vamos supor, o meu companheiro ele faleceu em decorrência de, infelizmente, uma doença, onde eu acompanhava ele nas consultas médicas, no hospital. Pega a cópia do prontuário, né? Pega uma declaração de vizinhos, conta muito, de às vezes um porteiro, né, do síndico do condomínio, comprovando que, ainda que não tivesse sido reconhecida em vida, ocorreu a união estável e a companheira tem direito à pensão, independente de ter formalizado e essa união estável. Independente do tempo. Hoje em dia, independente do tempo. Hoje em dia. Tem mais ou menos o bom senso, né? A gente sabe que um juiz não reconheceria uma união estável com 6 meses, né? Com 8 meses. Mas vou falar, Billy, que tá muito discutido isso, tá muito difícil. Porque tem casos absurdos em que reconhece com pouco tempo e tem casos absurdos que não reconhece com muito tempo, por falta de provas. Que me chamou muita atenção a questão desse contrato de namoro. Isso é muito importante para você que está nos assistindo. Só para a gente finalizar, como que a gente faz, por exemplo, para dividir a herança quando há filhos de diferentes casamentos? A pessoa casou, separou, casou novamente, teve filhos, infelizmente veio falecer, são filhos de famílias diferentes. Isso como é que muito feito? Importante. Então, a herança tem que ser dividida igualmente entre os filhos, tá? Se a união ou a comunhão foi feita de maneira correta, então, a partir do momento da primeira comunhão, teve o divórcio, foi feita a partilha de um imóvel que eventualmente tenham adquirido, né? Então, a companheira ficou com uma parte, ele com uma parte. No segundo também, todos os casos a mesma coisa, o falecido, vamos supor, sendo pai, o que sobrou para ele de herança deve ser dividido entre todos os filhos, sem distinção, tá? Caso não tenha sido reconhecida uma paternidade, algo do tipo, inclusive pode ser reconhecida também pós-morte, para que seja dividido de maneira igualitária entre os herdeiros legais. A esposa não tem direito nessa parte dele, no caso? A atual companheira, ela, no caso, seria a viúva meieira, tá? Então, a viúva meieira, a partir do momento que ela esteve, no período que ela esteve em comunhão com ele regularizada, ela tem direito a uma parte pelo fato de haver a comunhão, né? Mais ou menos o que falamos da união estável. Ela teria direito como viúva meieira, mas ela não entra como herdeira. Os herdeiros são totalmente diferentes da viúva. A viúva é feita a partilha do bem e os herdeiros recebem, no caso, os bens do inventário, o espólio, né? Juntado o espólio, e eles recebem a herança. A viúva meieira não recebe a herança, ela recebe a parte dela, desde comprovado que ela adquiriu naquele período algo com ele. Bem entendido, a esposa atual, né? A atual. A outra não... Os filhos são todos de maneira igualitária. Tá. As esposas, por serem viúvas meeiras, a esposa, por ser viúva meieira, ela recebe o correspondente a um divórcio. Então, a terceira esposa, que no caso seria a viúva, né? Eles adquiriram uma casa, então ela terá direito a 50% daquela casa. Agora, todos os outros bens que o falecido deixou tem que ser igualmente dividido entre os filhos, os herdeiros. Entendi. Estamos finalizando mais um Entenda a Notícia. Hoje um programa dedicado especialmente para você saber quais são seus direitos civis. Civil, né? Junto conosco aqui a doutora Larissa Falanga, que ela deu essa aula de esclarecimento para nós. Larissa, eu quero agradecer sua presença aqui e fique à vontade aqui para entrar em contato aqui com os nossos telespectadores. Lembrando a você, que vai estar aparecendo para você, o contato da Larissa também nas redes sociais. Eu que Larissa, agradeço, Billy, a oportunidade. O mais importante aqui de tudo que falamos é prestar sempre atenção no âmbito jurídico de qualquer transação que vai ser feita. Sempre se precaver. Procurar a ajuda de um profissional, procurar instruções, para não sofrer maiores transtornos, maiores danos, né? Tentar se precaver com provas, o que puder ser guardado ou juntado de provas é sempre importante. Você tem uma relação com alguém, talvez, uma instabilidade nessa relação,
não está regularizada, guarda suas provas, porque eu acho que o direito nada mais é do que fazer o justo, né? Fazer o certo, seja para quem for, e a gente só consegue comprovar o certo através de provas e tendo esse cuidado, essa paciência para fazer um negócio jurídico válido e correto. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos. A todos vocês um forte abraço e até o próximo programa.